Fala, povo! Estamos aqui num cenário um pouco improvisado ainda, mas vocês já vão entender que foi esse cenário que meio que me deu a ideia do tema desse vídeo. E hoje vamos entender o porquê que a temperatura da água importa na hora de você fazer o seu cafezão. Será que a gente pode ferver a água? E se você não me conhece ainda, prazer, me chamo Gabriel Barros, sou barista educador, consultor de cafeterias e fundador do Instagram Pirados por Café. Sejam muito bem-vindos a esse canal, pegue seu café, senta aí, vamos trocar uma ideia. E se você não me acompanha lá no Instagram, saiba que eu me mudei e é por isso que a casa tá meio que um caos e o cenário tá mudando de pouco a pouco. E também por isso que eu fiquei um tempo sem fogão aqui em casa e eu tive que me virar esquentando a água no micro-ondas. E a grande questão disso é que você fica sem referência nenhuma de qual a temperatura que a água tá e acaba ficando um pouco perdido na hora de fazer o seu café. Ah, Gabriel, mas que exagero! É só você ver se a água tá pelando e começar a fazer o café, ué. É, mais ou menos, mas quando se trata de um produto de qualidade que são os cafés especiais, esse é um erro muito comum de quem está começando e que pode acabar desvalorizando o seu café. Pensa assim, vamos supor que você foi no mercado e comprou um café que pode te entregar uma nota 9, de 0 a 10, vai. E você não tendo esse tipo de controle, dentre outros que vamos falar mais pra frente nesse canal, é bem provável que você só consiga extrair desse café uma nota 7. Logo, você está perdendo dinheiro. Mas você pagou pela nota 9, entende? Então, você meio que em tese está perdendo dinheiro. Mas isso acaba hoje, você ficando até o final desse vídeo, você vai entender a lógica da temperatura da água e como que isso afeta diretamente o sabor do seu café. E já vou te dar de bônus lá no final uma dica para você medir a temperatura da sua água sem um termômetro. Mas assiste o vídeo completo porque as informações no decorrer desse caminho, dessa jornada, vocês vão precisar também. Ah, esse vídeo eu vou colocar na playlist Teorias do Café. E acabando ele aqui, lá no final, você já dá uma olhada lá porque tem outras teorias bem interessantes, de uma forma bem dinâmica, que você vai gostar para aprender a fazer um melhor café aí na sua casa. A temperatura nada mais é do que a agitação das moléculas da água. E calma, que essa vai ser a parte mais complicada que eu vou ensinar para vocês aqui, prometo. E quanto mais agitadas estão essas moléculas, mais quente a água fica. Pronto, passou. É só isso de complicado. Vamos prosseguir. Por outro lado, dentro do nosso amado café, em cada partícula dele moído, há certos compostos que a gente tem que tirar para ter o sabor na nossa xícara. E a partir de agora, só para ficar bem didático, bem fácil, entenda compostos como sabores. Eu só vou falar sabores agora, que a gente vai entender melhor. E há sabores que aparecem mais facilmente do que outros. Há sabores que precisam de menos energia para aparecerem na nossa xícara e há sabores que precisam de muito mais energia, de agitação mais forte das moléculas para aparecer ali na xícara, ou seja, uma água mais quente. Então você já percebeu aí que em temperaturas diferentes a gente extrai sabores diferentes também. E é aí que começa a ficar interessante fazer café de qualidade. E com certeza você já está pensando aí, pô, então se eu fizer o café numa temperatura X, vai sair de um jeito, se eu fizer numa temperatura Y, vai sair de outro? Exatamente. Então são infinitos sabores para você explorar aí na sua casa. Ah, e fico alerta, não são só sabores desejáveis que a gente tira do café, não, mas também sabores indesejáveis. Então fica ligado. Nossa, Gabriel, já tá ficando complicado. Então qual que é a temperatura ideal para eu fazer o meu café? No final desse vídeo eu vou te falar, mas eu tenho certeza que só com a parte teórica que eu vou te passar aqui, você já vai ter a resposta na sua cabeça quando eu chegar lá. E eu quero que você grave uma regra na sua cabeça a partir de hoje para você fazer os seus próximos cafés. Quanto mais quente a água, mais ela extrai do seu café. Lembre-se, coisas boas e coisas ruins. E o inverso é verdadeiro. Quanto menos quente a água, menos ela extrai do seu café. Agora vamos voltar para aquele cenário que eu comentei aqui. Estou de mudança, sem fogão, esquentando no micro-ondas. Vamos supor que lá na minha casa antiga eu sempre fiz o café a 97 graus. E ele saía para mim perfeito, da forma que eu testei e cheguei nesse resultado para mim ideal. Se eu esquentei no micro-ondas e está acima de 97 graus, eu posso estar extraindo aqueles sabores indesejáveis que eu falei com você e não vai ser o mesmo café. E se eu esquentei no micro-ondas e está menos que 97 graus, ele vai deixar de me entregar coisas que eu queria que estivesse ali naquela xícara, então também vai ser um café diferente. E é por isso que eu brinquei, que eu fiquei cego aqui na hora de fazer o meu café, porque isso para mim é muito importante e para você também deveria. Ah, Gabriel, então o seu café ficou necessariamente ruim? Claro que não, né, gente? Porque um café de qualidade, você tem que fazer um certo esforço para ele ficar ruim. Mas quando você sabe todo o potencial que aquele café pode te entregar, você fica naquela coisa de que paguei e não levei, sabe? Eu queria uma coisa, mas não tô tendo o que ele pode entregar. E como eu sempre falo aqui, galera, café é um alimento, a gente tem que valorizar ele. E quando você pensa nos produtores que demoram no mínimo 2 anos para entregar esse grãozinho aí na sua casa, com a qualidade que ele tem, cara, a gente tem uma certa responsabilidade para fazer belos cafés. Então,
se inscreve aí no canal e já curta esse vídeo, porque isso vai te dar essa qualidade, esse entendimento e informações para fazer sempre belos cafés aí na sua casa. Vai lá, custa nada, rapidinho. E agora vamos falar especificamente desses carinhos aqui, os cafés. Dentro da... Arranquei a cabeça do passarinho fora. Caraca, será que dá pra colar isso aqui ainda? Tava assim, gente? Veio? Dentro de cada partícula de café há uma série de sabores que a gente quer retirar de lá de dentro para estar presente na nossa xícara, lembra? Então, imagine que nós somos um mineiro e queremos garimpar esses sabores aqui dentro. E a nossa ferramenta é a água. E quanto mais quente a água, melhor ela, mais eficiente ela é para tirar esses sabores daqui. E vai entrar mais um fator aí nessa brincadeira, que é a torra do seu café. Quanto mais desenvolvida a torra, ou seja, quanto mais escura, mais poroso é o grão. Imagina que se você olhasse no microscópio a sua partícula de café, você ia ver ele cheio de buraquinho. Isso é um grão poroso. Então, se ele é cheio de buraquinho, a água tem mais facilidade de penetrar ali dentro e retirar sabores, bons e ruins. E o inverso é verdadeiro. Quanto mais clara a torra, mais denso é o grão. Tanto é que se você pesar um único grão de torra clara e um único grão de torra escura, você vai ver que o grão de torra clara tende a ser mais pesado que o de torra escura. Então a água nesse grão mais claro vai ter mais dificuldade, precisando de mais energia, de estar mais quente para tirar os sabores que você quer. Então já fica a dica. Torra escura, use uma água menos quente. Torra clara, use uma água mais quente. E agora vamos responder as duas principais perguntas que eu recebo lá no meu Instagram, Pirados por Café. Gabriel, qual a temperatura ideal da água para fazer o meu café? E a resposta provavelmente você já tem aí na cabeça de vocês é depende. Vai depender do perfil de torra que você tem em mãos, vai depender da moagem que você está utilizando, vai depender do método que você está utilizando. Então, faça teste. Você já tem uma referência. Se é um café de torra clara, já comece com a água fervendo aos 100 graus. Se ele trouxe sabores indesejados, como amargor em excesso, diminua essa temperatura. Passe ali para 98 e vá fazendo teste. Beber café de qualidade é isso. São testes que você vai fazer na sua casa, porque se você mudar de café, você vai ter que fazer outra adaptação. Então, necessariamente são testes. Tem apenas uma referência de partida que isso já facilita a sua vida. E utilizando esse exemplo, eu já meio que respondi a segunda pergunta, que é: pode ferver a água na hora de fazer café? E a resposta é: com certeza. Não é a água que vai deixar o seu café com gosto de queimado. Na hora que ele é torrado, ele chega muito próximo dos 200 graus. Então você acha que a água que chega no máximo a 100 vai fazer algum efeito nisso? O que acontece é, como eu já falei, quanto mais quente a água, mais ela extrai do seu café, inclusive sabores indesejados. Até eu tô de saco cheio de falar isso. E esses sabores indesejados são o amargor em excesso. E é esse amargor em excesso que a gente confunde com o gosto de queimado. E se você parar para pensar, quanto mais acima do nível do mar, menor é a temperatura necessária para sua água ferver. Então não é porque aqui ferve em 100 graus que lá no Monte Everest vai ferver a 100 graus, provavelmente a uns 87 graus por aí. A fervura é apenas uma interseção entre um estado e outro da água. E a temperatura é o nosso ponto de referência. E para você que ficou comigo até aqui no final, eu já vou te dar a dica de ouro que eu prometi lá no início, que é: será que eu preciso comprar um termômetro para medir todo santo dia a temperatura da água aqui em casa? Ou será que eu preciso comprar aquelas chaleiras caríssimas que já vem com um termômetro ali pré-definido? Não necessariamente. Dica: use o tempo a seu favor. Faça o seguinte: primeira vez que você pegou um café, você quer fazer o seu café. Coloca a água para ferver, deixe ferver. Ferveu, desliga, conta 2 minutos e comece a fazer o seu café. Sente o sabor, sente o aroma, como que ele ficou. Ah, tem muito amargor. Beleza, na próxima, conte 3 minutos. E aí você vai descendo a temperatura de acordo com o tempo. Ah, ficou muito ácido com esses 3 minutos, ficou subextraído, ou seja, extrair menos do que ele entrega. Vai para o 2,5, entendeu? E você vai brincando ali com a temperatura, utilizando o tempo. Claro, né, gente? Não preciso nem falar que se o dia estiver mais frio, você tem que ter isso em consideração, que a água vai esfriar mais rápido. Então você conta, ao invés de 2 minutos, 1,5, 1 e continua fazendo seus testes. E se você mora em um lugar como eu, e que o ano inteiro é um calor infernal, você não precisa nem se preocupar com isso. E se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações, por favor, não esqueça de curtir para ajudar esse perfil a crescer cada vez mais, ele entregar esse tipo de conteúdo para mais pessoas e mais pessoas terem a oportunidade de tomar bons cafés em casa. E se você não está inscrito ainda, inscreva-se, já passou da hora. E galera, não esquece de ir lá na playlist de Teorias do Café, que tem muita coisa com essa dinâmica, com essa linha de ensino, que eu acho que vocês vão curtir. Muito obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima.